Olá, como vai você? Tudo bem? Como está a sua vida hoje? Você que está vivendo neste mundo cheio de pecado, cheio de vaidade, cheio de roubos, cheio de imundícia, né? Perdição, onde o homem domina pelo poder de Satanás, né? E o próprio Jesus disse que o mundo estaria nas mãos do inimigo, né? Do diabo, né? Controlado por Satanás. A política, os homens, né? Seria até pesado dizer que ele está dominando as religiões, né? Mas está. E a religião verdadeira, nós sabemos que ela está dentro da palavra de Deus, né? Está na Bíblia Sagrada, não está na igreja de ninguém, porque a igreja somos nós, não é? Mas eu estava lendo algo aqui no Evangelho de São Lucas, no capítulo 17, mais precisamente no versículo 28. Os fariseus interrogaram Jesus, né? A respeito do reino de Deus. E ele diz assim, não vem o reino de Deus com visível aparência. Está entendendo? Porque o reino de Deus está no homem. O reino de Deus tem que estar em mim e em você, em nós, na criação de Deus. Esse era o plano de Deus quando ele criou os céus e a terra e formou o homem à sua imagem, à sua semelhança, para ser adorador dele. Deus não criou o homem por criar, ele criou o homem com o objetivo de que o homem fosse seu adorador, né? Aquela pessoa que o adoraria, que serviria com amor, com gratidão, né? Mas sabemos que o pecado entrou e o homem perdeu a visão, o homem perdeu o caminho de Deus, né? E deixou entrar a corrupção, o pecado, né? E o homem ficou dominado, está dominado por um espírito maligno. Pois se ele não estiver sendo dominado por Deus, se o reino de Deus não estiver dentro dele, alguma outra coisa vai estar dentro dele dominando, não é? Por que que existe tantas dissensões? Né? Por que que existe tanta corrupção? Isso aí os homens aprenderam com Satanás, não foi com Deus. Deus não é dono da corrupção. Deus criou o homem à sua imagem, à sua semelhança, para que esse homem o adorasse. E aí veio o inimigo, né? Na sutileza, como ele foi sutil no Éden, ele é também hoje, né? E diz para os homens, se você fizer isso, tá bom. Deus não quis dizer isso, Deus quis dizer isso. Foi o que ele falou para Eva no Éden. Tá entendendo? Então, nós temos que ler a Bíblia. A raça humana não está lendo a Bíblia, não está acreditando na Bíblia. Elas acreditam em livros, em histórias, acreditam no homem, acreditam na religião. Mas em Deus ela só fala de Deus, ouve falar de Deus. Mas ela não conhece Deus. Porque Deus não está distante, como diz o próprio Jesus, né? Eu quero ler aqui, né? Ele diz assim, olha, não vem o reino de Deus com visível aparência, nem dirão ele aqui ou ele lá está, porque o reino de Deus está dentro de vós. A seguir dirigiu-se aos seus discípulos, aí ele diz assim, virá o tempo em que desejareis ver um dos dias do Filho do Homem e não vereis. E vos dirão, ele ali ou lá está, não vades nem os sigais. Porque assim como o relâmpago sai do oriente até o ocidente, a extremidade do céu, assim será também o seu dia, o dia do Filho do Homem. Nós estamos vivendo no dia do Filho do Homem. O Filho do Homem, pelo Espírito Santo, está na terra, né? Deus está no céu e na terra, ele preenche os céus e a terra, diz a Bíblia. Jesus disse que ele iria, mas ele enviaria o Consolador, e o Consolador ia dirigir o seu povo em toda a verdade. Mas quem é o povo de Deus? O povo de Deus é aqueles que têm Deus na alma, aqueles que confiam em Deus, eles são templo do Espírito Santo. Eles reservam um lugar na alma para ser adorador de Deus, né? Como diz Jesus, que o reino de Deus está dentro de vocês. O reino de Deus quer estar dentro do homem, da mulher. Mas quem é esse homem e quem é essa mulher? Aqueles que o adoram em espírito e em verdade, aqueles que acreditam no sacrifício que foi feito ali no Calvário pela raça humana, aqueles que acreditam que Jesus foi morto e que foi sepultado e
que ao terceiro dia ele ressuscitou e se ascendeu ao céu. E esperam todo dia. Ele disse que ia voltar, então ele não fica procurando o reino de Deus em nenhum outro lugar. Na igreja, na religião, nos templos, nos sistemas, não. O reino de Deus está dentro de nós. Quando nós cremos que Deus existe e que Ele é Espírito e que Ele é verdadeiro, que nós temos que adorá-lo em Espírito e em verdade. Então acredite, o reino de Deus não está distante, não está em nenhuma religião, em nenhum outro sistema. Deus não é um sistema. O reino de Deus está em você. Se você acreditar, Ele está dentro de você. Faça a prova disso no nome de Jesus Cristo.